Você vai assistir mais uma aula do professor Bonassoli. Ao final, faça sua inscrição no meu canal, deixe seu joinha e faça seus comentários. Vamos ver o que temos hoje? A análise de capital de giro. Então, o que nós vamos ver aqui? A análise do capital de giro líquido próprio, capital circulante líquido, diferença entre capital circulante e capital de giro. Bom, aqui nós temos aquela velha conhecida estrutura que eu já mostrei para vocês, né? E que pergunta qual que é a situação financeira da empresa. Então nós temos uma estrutura aí de acordo com a nova lei das SA, né? Que fez alterações na lei 6.404 de 76. Essa aí é a lei 11.638, né, de 2007, que estabeleceu essa estrutura. Essa é uma estrutura de balanço. Para nós, o que interessa é saber que essa estrutura é uma estrutura de capitais, né? Então, nós temos ali balanço patrimonial, BP, né? Aqui, estou com o mouse, é a estrutura de capitais. Então, onde nós temos aí o ativo e o passivo. Então, aqui volta aquele velho conceito de da onde veio o dinheiro, né, para onde foi o dinheiro, que é o conceito básico de estrutura de capitais. Então, dentro dessa estrutura de capitais, nós temos como análise o capital de giro, o que sobra realmente para a empresa operar. Nós temos aí um grande problema. O gestor financeiro, administrador financeiro, a maioria nunca viu isso. Entende? As pessoas começam uma empresa assim, né? Vou fazer uma empresa, sou empreendedor, tenho ideia, tenho dinheiro e acaba perdendo dinheiro por falta de conhecimento. A análise de capital de giro de uma empresa tem que ser levado a sério. O capital de giro é essencial dentro de uma empresa. Então, por isso que conhecer bem a estrutura de capitais, né? Ou seja, mas como que eu sei, né? Quanto que eu preciso de dinheiro para tocar o negócio? Você tem que entender essa estrutura que eu estou mostrando aqui. Entendendo bem essa estrutura, você vai pelo menos identificar qual que é o teu problema. Realmente o capital de giro geralmente fica um pedaço muito pequeno aqui de capital de giro para a empresa. Se vocês olharem essa estrutura, vocês vão ver que a situação financeira da empresa ela está boa agora nesse momento, né? Futuramente ela pode ficar ruim. Por que essa estrutura está boa? Porque ela tem capital de giro líquido, vejam bem, ela tem capital de giro líquido nesse momento, hoje, dia 30 de setembro de 2020. Como que eu sei, professor, que tem capital de giro? É simples. Você olhando um balanço, você não vai ver esse gráfico colorido, você vai enxergar um balanço com valores. Então, você tem que fazer esse gráfico mentalmente. Ou seja, você tem que ver o tamanho do circulante, o tamanho do circulante do passivo, a soma do não circulante e a soma do não circulante do patrimônio líquido. Ora, onde que eu encontro o patrimônio, o capital de giro líquido da empresa? O capital de giro líquido da empresa vai estar aqui na soma do passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Esse é meu capital de giro. Capital de giro líquido. Eu tenho que deduzir o que não está circulante do ativo. É dinheiro, se não circulante, é dinheiro que não tem retorno na empresa. É sempre assim, ó. O dinheiro que está no imobilizado, o dinheiro que está lá no não circulante, não traz retorno nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar equipamento, vai comprar imobilizado para a tua empresa, se você não seria melhor, de repente, terceirizar ao invés de comprar aquele equipamento. Porque o capital que fica parado é muito grande. O retorno é lento. Professor, mas dá retorno, eu preciso para produzir. Mas será que precisa mesmo para produzir? Você precisa comprar um equipamento? Será que você não conseguiria terceirizar certas coisas e de repente só você ficar só com a montagem e com a marca, com o pacotinho da embalagem? Pergunta que eu faço para vocês, empresários. Será que não seria vantajoso de repente só isso? Pergunta interessante. Então vamos olhar de novo o gráfico. Olhando de novo o nosso gráfico de balanço, nossa estrutura, nós vamos ver ali o seguinte. Eu tenho capital de giro líquido por quê? Porque a soma do meu
não circulante com patrimônio líquido é maior que o não circulante, ou seja, realizável a longo prazo e imobilizado. Então, onde que está meu capital de giro? Prestem atenção aqui, onde que está o capital de giro? O capital de giro está nessa pequena faixazinha aqui, ó. Se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, estou traçando a linha imaginária com o mouse, estou enxergando o mouse ali, ó. Essa linha imaginária é o meu capital de giro líquido. Então, existe uma confusão grande entre capital de giro e capital de giro líquido. O que importa para minha empresa é se eu tenho capital de giro líquido. Ah, professor, mas o que é capital de giro? Por definição, capital de giro é todo passivo. Se eu perguntar qual que é o capital de giro da empresa, gente, o capital de giro da empresa é todo passivo. É o dinheiro que entrou, que está registrado, é o que eu devo, seja ele dinheiro dos sócios, capital próprio, capital terceiro. Todo passivo, ele é capital de giro. Capital de giro líquido é a soma do longo prazo. Daí sim, daí eu vou somar o dinheiro que eu tenho permanente na empresa e vou deduzir o investimento permanente. Por quê? Eu tenho que saber o líquido. Quanto que eu tenho realmente para financiar as atividades operacionais? Faço uma pergunta para vocês agora, então prestem atenção lá. Onde é que estão as atividades operacionais da empresa? O dia a dia. Aonde que eu estou movimentando o capital para as atividades operacionais? Que é o seguinte. Então aqui nós temos a fórmula. Nós vamos depois fazer alguns exercícios, né, sobre isso aqui, os cálculos, né? Ó, o CGL é positivo quando as fontes de recursos são maiores que as aplicações no ativo não circulante, que são algumas regrinhas, né? O CCL, por sua vez, o capital circulante líquido é positivo quando os valores investidos no ativo circulante são maiores que o passivo circulante. Representa o valor do CGL aplicado na empresa. Eu acabei de falar isso aqui, né? Então, vamos em frente. O CGL e o CCL são contrapartida um do outro. CGL é o financiamento e CCL é um investimento. Fórmula do CGL próprio, né? Capital de giro líquido próprio. O CGLP é o patrimônio líquido menos o ativo não circulante. Vamos voltar lá naquele gráfico. Se eu fosse calcular aqui o CGLP, essa empresa não tem capital de giro líquido próprio. O patrimônio líquido é muito menor do que o ativo não circulante. Ou seja, eu estou aqui com investimento de capital de terceiros no imobilizado. Isso aqui é péssimo para a empresa. Essa diferença aqui. Ó, quando a empresa se apresentar sem capital de giro líquido próprio, o analista terá que estudar melhor a capacidade de capitalização da empresa. A empresa está descapitalizada. Então, recomenda-se rever a política financeira e a distribuição dos valores da estrutura. Então, Deus tem que redistribuir os valores da estrutura, tem que montar um plano aí, né? Ó, um acompanhamento que deve ser feito é a medição do nível de capital de giro líquido. No caso, nível de capital de giro. Termômetro, nível. Nível é colocar no nível. Então, nível de capital de giro líquido. A fórmula do nível do capital de giro líquido é o seguinte: vocês vão tomar o capital de giro líquido, dividir pelo passivo vezes 100. Vocês vão encontrar um percentual. Qual que é o percentual de capital de giro líquido no total do meu passivo? No total das minhas, do que a empresa deve para sócio ou para terceiros. O total que a empresa tem de capital, né, passivo, capital próprio de terceiros. Você vai colocar o CGL em cima, você já vai saber qual o percentual que representa o capital de giro líquido no teu total do teu passivo. Muito importante você ter esse acompanhamento. Então, o capital de giro, nós temos essa composição, né? Terceiros e próprios. Próprios pertencem aos sócios, né? Terceiro pertence aí aos fornecedores. Índice de endividamento. Significa qual que é o percentual dos investimentos que estão financiados
com capital de terceiros. Então, aqui nós estamos falando do ativo, né? Pô, professor, mas índice de endividamento falando de ativo? Sim, porque a formulazinha do índice de endividamento é bem simples. Ó. É o meu passivo circulante mais passivo não circulante, né? Divididos pelo ativo total. Aqui no caso, né? Não entra o patrimônio líquido, não daí seria 100%, daí vai dar zero, né? Mas aqui é a mesma forma, né? Parecida com a forma do nível de capital de giro. Só que aqui eu somo passivo circulante mais passivo não circulante. Vai me dar o índice de endividamento, o IE. Como determinar se o CGL da empresa está adequado para as suas necessidades? Simples, calculando o caixa operacional. Fórmula do caixa operacional. Como que eu calculo esse caixa operacional? Notem aqui que na fórmula eu vou pegar o CGL, que é o capital de giro líquido que eu tenho, e vou subtrair disso aqui, ó. Ativo operacional, o AOP, é igual a estoque mais duplicado a receber, está na fórmula. Menos fornecedores, mais funcionários, mais encargos sociais, mais impostos sobre vendas. Tem a legendinha aqui. Então, aqui o caixa operacional é medido dessa forma. O que é o caixa operacional, na verdade, né? Na verdade, o caixa operacional ele vai me indicar se eu tenho capital de giro líquido suficiente ou não. Não é um caixa conta caixa. Ó, quando o COP for negativo, ou seja, o caixa operacional for negativo, significa que a minha necessidade de capital de giro é maior do que o meu capital de giro. Então, naquelas continhas que foi feito lá, ó, isso aqui, ó, que é a minha necessidade de capital de giro, ela é maior que o meu CGL. Então, o que acontece quando eu tenho uma falta de capital de giro? O meu COP está negativo. A empresa está sendo financiada com origens de curto prazo. Então, está sendo financiada aqui, ó, de curto prazo. E quando o COP for positivo, significa que a necessidade de capital de giro líquido, né, é menor que a CGL, ou seja, a empresa está com capital de giro ocioso. Gente, aqui tem um negócio interessante. Se o caixa operacional fala que você está com insuficiência de capital de giro, ele vai estar negativo, ou seja, você precisa mais dinheiro do que realmente você tem de capital de giro líquido. Se for pequenininha a diferença, você não sente muito, você vai estar com financiamento de curto prazo, vai estar suprindo isso aí. Pequeno, valor pequeno. Quanto mais próximo de zero, melhor. Se acontecer o contrário, você está com mais capital de giro líquido que você tem necessidade. Se você pegar o teu ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, te dá a tua necessidade de capital de giro. Se a tua necessidade de capital de giro for menor que o capital de giro líquido que você tem capital ocioso. Pode ser ruim também. Uma empresa pode aplicar no mercado? Claro que pode. Mas aí sobra de caixa aquele dinheiro que você já vai usar ali na frente. Isso pode acontecer com empresas que têm sazonalidade de vendas. Ou seja, só vende certo produto no inverno, por exemplo. Ou só vende no verão. Então, se você trabalha com sorvete, você vai vender mais no verão. Não é mesmo? Se você fabrica blusa de lã, você vai vender mais no inverno. Se você tem lá no teu cardápio uma sopa espanhola, sopa vende mais no verão, no inverno, do que no verão, né? Então, sazonalidade. Aí sim, daí você deixa de ter aquela necessidade de capital de giro. No entanto, você não vai ter uma baixa de vendas. Mas o teu capital de giro líquido, né, vai estar sobrando. Já falei, né, quando está positivo, a empresa está com capital de giro ocioso. E quando o COP
está próximo de zero. Aí significa que o teu capital de giro líquido está adequado com a sua necessidade de capital de giro. Fórmula da necessidade de capital de giro. Nós vimos lá em cima essa fórmula aqui, ó, quer ver? A fórmula, isso aqui é o capital de giro, a fórmula da necessidade, ó. Depois do sinal de menos aqui, isso aqui é a fórmula da necessidade. Aqui eu estou fazendo, realmente, CGL menos a NCG. Mas eu tenho uma fórmula específica para NCG, que é essa aqui. Como que eu encontro a NCG? Notem que as duas contas operacionais é estoque mais duplicados a receber. E no passivo é fornecedor, funcionário, encargos sociais, impostos sobre vendas. Como que eu acho a NCG? A NCG é achada assim, ó, é meu ativo operacional. Notem que é operacional, tem o passivo operacional e o ativo operacional, OP e a OP. Podemos encerrar a aula e assim estamos concluindo nossa aula. Então não deixem de assistir os próximos vídeos, faça a inscrição no canal e até a próxima.